Eu não deveria ter voltado ao vilarejo de minha infância. É estranho como a nostalgia nos engana, pintando memórias com tons suaves, escondendo as sombras que assombravam nossos primeiros anos. O vilarejo onde cresci, encravado entre colinas e florestas densas, parecia um lugar pacato e sereno, até que voltei e encontrei as coisas como realmente eram, sombrias e perigosas. Voltei para cuidar da herança da minha avó. Ela havia morrido de forma estranha e repentina, ou pelo menos foi o que me disseram. Não recebi muitos detalhes, apenas que ela havia sido encontrada sem vida em sua pequena casa de madeira, com uma expressão de terror no rosto que ninguém conseguia explicar. Foi um choque, mas mais do que isso, senti que algo estava muito errado com o lugar. A estrada que levava ao vilarejo era tão isolada quanto eu me lembrava, cortando a floresta que cercava o vilarejo como um corredor escuro. O silêncio naquela estrada era algo que eu nunca conseguirá esquecer. Sempre odiei aquele silêncio. Naquele dia, o silêncio era ainda mais sufocante, como se a própria floresta estivesse me observando enquanto eu dirigia. Ao chegar, as coisas já estavam estranhas. O vilarejo parecia deserto. As poucas pessoas que vi nas ruas pareciam assustadas, desconfiadas. Ninguém fez contato visual comigo. Ninguém falou comigo. Apenas seguiam suas rotinas como se algo horrível estivesse à espreita, e eles precisassem manter a cabeça baixa para não atrair atenção. A casa da minha avó ficava no fim da vila, perto da floresta. Quando estacionei na frente da casa, algo me fez parar por um momento. A casa parecia errada. As janelas estavam abertas, mas uma escuridão interna parecia fluir para fora como se a própria luz do dia não fosse bem-vinda ali dentro. Mesmo com o sol ainda no céu, uma sombra fria parecia pairar sobre o lugar. Entrei com cuidado, chamando pelo nome da minha avó por puro reflexo, mesmo sabendo que ela não estava mais lá. O ar dentro da casa estava pesado, denso, e cheirava a algo podre. Caminhei pelos cômodos, tentando ignorar o crescente desconforto que apertava meu peito. Tudo estava como ela havia deixado, mas havia sinais de que algo estava errado. As cadeiras estavam viradas, o relógio de parede havia parado em uma hora específica, 3h33 da manhã. No quarto dela, encontrei algo que me fez congelar. No espelho do armário, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse passado as mãos sujas por toda a superfície. Mas o que me perturbou foi que as marcas não pareciam humanas. Os dedos eram longos demais, finos demais, e deixaram rastros quase esqueléticos no vidro. Eu sabia que minha avó morava sozinha. Então, quem ou o que havia deixado aquelas marcas? Naquela noite, não consegui dormir. Cada som da casa me deixava em alerta. Um estalo no chão de madeira, o ranger de uma porta, o vento batendo contra as janelas. Mas o pior aconteceu por volta das 3h30 da manhã. Eu estava deitado no sofá, tentando manter meus olhos fechados, quando ouvi um som que não deveria estar lá. Era um sussurro, vindo de dentro da casa. Levantei-me devagar, o coração martelando no peito. O som vinha do quarto da minha avó. O corredor parecia mais longo do que o normal, e cada passo que eu dava parecia mais pesado. Quando cheguei à porta do quarto, o sussurro parou, mas o ar ao meu redor ficou gelado. Abri a porta devagar, sentindo o medo pulsar em minhas veias. Lá, no meio do quarto, havia uma figura. Não era humana, era uma sombra, com membros longos e distorcidos, os mesmos que haviam deixado as marcas no espelho. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, eram duas fendas brilhantes, presas em um rosto sem traços. Ela me olhava fixamente, sem se mover, mas eu sentia o peso de sua presença me esmagando. Fechei a porta rapidamente, com o pânico tomando conta de mim. Corri para fora da casa, sem saber o que fazer. Meu único pensamento era fugir.
Mas quando cheguei à porta da frente, algo me bloqueou. Não era físico, mas uma força invisível. Tentei abrir a porta, mas era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado sólido, impedindo qualquer tentativa de escapar. O sussurro voltou, mais alto desta vez, e parecia vir de todas as direções. De repente, senti mãos invisíveis se enrolando ao redor do meu pescoço, apertando. Caí de joelhos, lutando para respirar, enquanto a casa parecia se fechar ao meu redor. As paredes pareciam se inclinar, como se a própria casa estivesse viva e querendo me engolir. Não sei como consegui escapar, mas a última coisa que lembro foi desmaiar ali no chão, com os sussurros ainda enchendo minha mente. Quando acordei, estava de volta na estrada, deitado ao lado do carro, com o sol nascendo no horizonte. A casa da minha avó, à distância, estava envolta em uma escuridão densa, como uma sombra que nunca iria embora. Nunca voltei ao vilarejo, e nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu. Mas até hoje, todas as noites, às 3h33 da manhã, ainda ouço os sussurros.